Som. Como que era? Esqueci. Eu te falei o que eu ia falar, não falei? Esqueci. O nariz tá coçando pra caralho. Hoje eu quero te contar sobre uma mudança radical na minha maneira de enxergar as redes sociais. Quando eu comecei a desenvolver um trabalho nas redes, meu objetivo final era construir um público que me permitisse viver da música, viver da arte. Um público que, quando eu quisesse lançar um disco novo, pudesse estar presente nos lançamentos, nos shows, nos espaços. As redes sociais cumprem um papel de portfólio também. Fica mais fácil quando você tem um público construído e um conteúdo que é relevante para certas pessoas. Fica muito mais fácil você vender shows, fica muito mais fácil você entrar em contato com produtores e produtoras, programadores e programadoras e vender aquilo que você quer, né? O projeto artístico, vender para um SESC, vender para uma casa de cultura, vender, até escrever editais e ser financiado pelo governo para gravar um projeto, para circular com um projeto. As redes sociais fazem parte da reputação no contexto artístico, fazem parte de como as pessoas enxergam o artista hoje em dia. Já não existe mais uma dissociação tão clara entre um músico e o trabalho que esse músico apresenta nas redes. Quando eu comecei a trabalhar com música e quis desenvolver o universo do Instagram, do Facebook, quis que isso pudesse ser uma ferramenta para que minha carreira artística se tornasse algo mais sólido, eu tinha uma concepção de muita troca e de muita constância e de muita energia empregada nesses meios. Ficava horas e horas pesquisando o Facebook, pesquisando o Instagram, vendo quais algoritmos eram melhores, como funcionava, né, cada algoritmo, como funcionavam todas as coisas que faziam parte da maneira que aquela plataforma funcionava. As regras do jogo, basicamente, eu falava isso para alguns amigos. Se eu vou realmente passar tempo aqui e postar coisas e tá dentro desse universo, eu quero entender as regras do jogo. Não quero jogar sem entender as regras porque eu vou perder. E aí desenvolvi uma estratégia de Facebook que deu mais ou menos certo. Desenvolvi várias estratégias de Instagram ao longo do tempo e algumas deram muito certo e outras deram muito errado. E cada coisa vai se modificando porque a plataforma vai se modificando. E uma das coisas que era muito importante para mim naquela época era ter um contato com o público diário. Então eu me propunha a responder todos os comentários, sempre. Valorizar muito cada interação era importante para que eu tivesse um feedback sobre o que estava acontecendo, né? Se um vídeo tinha mais comentários, eu lidava com isso como se fosse um vídeo que valesse mais, como se fosse um vídeo que tivesse mais música, mais expressividade, associava muito diretamente a visibilidade e a validação nas redes com a qualidade do material. E ao longo do tempo isso foi se modificando e eu passei por um processo de embate muito grande com as redes, de decepção muito grande com as redes, por tudo que elas representam individualmente para quem consome e para mim como alguém que está nesse universo do consumidor de redes sociais. Aquele que tem um documentário que chama O Dilema das Redes, que tem alguns problemas, na minha opinião, mas que fala sobre algumas coisas muito verdadeiras, entrevistando pessoas que se decepcionaram com essas plataformas, mas que trabalhavam dentro dessas plataformas, que fizeram parte da equipe do Facebook, que fizeram parte da equipe do Instagram, que fizeram parte de toda essa máquina de dentro dela, né? E ele fala sobre a palavra usuário, isso eu achei muito interessante. As únicas indústrias no mundo que usam a palavra usuário são a indústria de drogas e a indústria do mundo digital, né? O usuário das redes e o usuário de certo remédio. E esse processo de decepção fez com que eu me tornasse menos presente nas redes, que eu me distanciasse, que eu buscasse me afastar. Era um processo em busca da profundidade que estava sendo cada vez menos valorizada num contexto em que o instantâneo, em que o espontâneo, entre mil aspas, mas o imediato é melhor, é mais validado, tem mais visibilidade, tem mais visualizações, mais curtidas, mais compartilhamentos, etc, etc.
E eu tava no processo inverso, tava me amadurecendo, né? Tava querendo encontrar em mim aquilo que era mais valioso. Tava num processo também de amadurecimento intelectual, lendo um pouco mais, pesquisando um pouco mais sobre a história, da arte em vários países do mundo. E tudo isso ia na contramão da superficialidade, dos vídeos cada vez mais curtos, de um conteúdo cada vez mais efêmero que estava sendo o preponderante nesses universos das redes. E eu me afastei durante muito tempo, eu fiquei 5 meses sem postar nada, depois fiquei mais alguns meses, mais 6 meses, nem sei direito. Aí às vezes que postei, fui postando coisas fragmentadas, um pouco por culpa de ter desenvolvido todo esse trabalho e não estar aproveitando e não estar mantendo esse contato com o público. Mas é um processo muito importante para mim, para que eu entendesse o que faz sentido de fato nesse universo das redes sociais. Como construir algo que tem alguma profundidade, que tem alguma relevância, mas que permite criar com a liberdade de não precisar estar submetido a um algoritmo, não precisar estar na posição de um funcionário do Instagram que quer fazer o conteúdo mais apelativo para que a plataforma passe mais tempo retendo a atenção das pessoas. Um amigo meu que trabalhou um pouco nessa área falou isso. Falou, no fundo, os criadores de conteúdo às vezes são simplesmente funcionários do Instagram, que trabalham para que a plataforma possa manter os olhares das pessoas no feed e ganhar dinheiro com as pessoas que são donas de marcas ou que patrocinam posts, donos de empresas ou artistas mesmo, que vão pagar pelo tempo de atenção das pessoas que vão estar na plataforma. Então, quanto mais tempo as pessoas passam na plataforma, mais a plataforma ganha, porque ela vende publicidade. Então, é uma relação que estava me incomodando muito. E agora eu estou tentando reconfigurar isso, estou tentando repensar isso. E o como é o que eu estou descobrindo, mas eu tenho diretrizes. Nunca sacrificar nada em prol da visibilidade, nunca sacrificar nada em prol de algo que imediatamente pode viralizar ou pode alcançar um público maior, e tentar pensar, se não existissem essas redes sociais, se não existisse o YouTube, o Instagram, o Facebook, o TikTok, etc, etc, ainda faria sentido fazer isso? E se a resposta for sim, eu acho que é algo que vale a pena. Acho que é algo que internamente faz sentido e que, independentemente da era, poderia ser algo valioso, independentemente do formato, algo que poderia me transformar como pessoa, me fazer crescer como artista, me fazer descobrir coisas em mim, ainda desconhecidas, me fazer pesquisar, me fazer estar em movimento em busca de algo que eu realmente valorizo, e não em busca de uma aprovação, de um desesperado desejo de ser aceito num universo que eu não admiro, que eu não me sinto parte, né? Tem gente que ama isso, ama postar stories sobre tudo da vida, fazer danças no TikTok, e eu não vou julgar essas pessoas. Só que não é a minha praia, não é o que eu quero, não é o que eu valorizo, não é o meu universo. E por isso eu decidi ir por um outro caminho. Estar presente nas redes, mas no silêncio. E esse silêncio o que significa? O silêncio significa estar escutando a mim mesmo. Estar escutando aquilo que vem de dentro. Porque só no silêncio você consegue escutar seus pensamentos. E eu precisei desse silêncio, eu precisei entender que a distância das redes era importante para que eu pudesse voltar. Entendi que valorizar a opinião das pessoas que comentam sobre mim, seja recriminando algo que eu disse politicamente, seja falando sobre algo que tem a ver com a minha maneira de pensar a música, sobre o tipo de conteúdo que eu faço, ou valorizando, ou falando que eu sou um gênio, ou falando que eu sou maravilhoso e um exemplo, etc, etc, as duas coisas precisam perder um pouco o valor, para que eu possa escutar a mim mesmo. Precisam perder a penetração nos meus poros, porque isso faz com que eu consiga enxergar o que eu valorizo de fato. É impossível você ter uma valorização de si completamente estrangeira ao que os outros pensam. O viver em sociedade implica algo que vai para além do indivíduo.
A autoconsciência não é autoconsciência, porque a consciência de si está pautada pelo olhar do outro. Isso é inevitável. Mas existe algo possível dentro do que parece ser mais genuíno. Daquilo que, mesmo que vá ser mostrado para as outras pessoas, carregue uma espécie de resíduo de verdade, de pureza, de algo que está no coração. E isso é o que eu tenho valorizado mais. Tem essa citação que eu já te falei, com certeza, e que eu amo, do Hitchcock. E ele tomava as decisões dele pensando, no último dia da minha vida, se eu olhasse para trás, eu me orgulharia ou me arrependeria dessa decisão. E quando a resposta é eu me orgulharia, então é um caminho que vale a pena ser seguido. Mas muitas coisas eu já fiz no universo das redes, dedicando horas e horas, 1000 horas, 2000 horas. E não me orgulharia de ter feito no último dia da minha vida, se não houvesse redes sociais. Eu não nego que essas coisas me beneficiaram, porque elas me beneficiaram muito. Elas me permitiram trabalhos em lugares maravilhosos, em outros países, turnês. São experiências que às vezes valem o sacrifício de uma verdade. Para mim, de alguma forma, são experiências que não fizeram com que eu me arrependesse de ter passado tanto tempo investido em coisas que talvez não fizessem tanto sentido. Mas o processo de pensamento sobre isso, o processo de amadurecimento que surgiu disso, faz com que hoje em dia já não faça mais sentido. Então eu estou tentando entender nas redes sociais o que realmente faz sentido, de que forma administrar isso. E não é não estar nas redes, porque existe algo nas redes que sim faz sentido, que tira o poder de decisão das mãos das gravadoras, que tira o poder de decisão de quem vai escutar sua música das mãos dos donos de emissora de rádio, de televisão. Você pode postar uma coisa em alguma rede social e milhares de pessoas podem ver e você pode construir um público através disso. Isso é maravilhoso, do ponto de vista da democratização do acesso ao público. Mas nem tudo são flores nesse universo. Então é importante entrar com cautela. E eu acho que nessa selva a ser aberta, existem vários caminhos, várias bifurcações já construídas. E o que eu estou tentando fazer é abrir um caminho numa mata fechada, que pelo menos eu não tenho nenhuma referência de alguém que fez coisas parecidas ou iguais, mas que eu sei que várias pessoas já fizeram coisas similares, artistas que entram no mundo das redes sociais para colocar um pensamento a mais, para tensionar algo que era óbvio. E tem vários projetos que eu estou tentando dar conta agora que vão um pouco nesse sentido, de tensionar o óbvio, mesmo que sutilmente. E existe um outro aspecto das redes sociais que é o aspecto do trabalho como uma forma de sobreviver, né? Como uma pessoa que trabalha no escritório, como funcionário público, como alguém que trabalha como caixa de supermercado, que trabalha como Uber. São coisas que a gente faz para sobreviver. E na arte não é diferente. Na arte você tem que fazer coisas para sobreviver. Você tem que às vezes tocar em um boteco que você não quer. Você tem que trabalhar em um dia que você não quer. Você tem que fazer coisas que a profissão demanda. E as redes sociais, na minha opinião, passam por aí também. Passam por uma seriedade que é necessária. Não é um entretenimento. Porque as redes sociais, para a maior parte das pessoas, são simplesmente, né, um prazer, um lazer, uma forma de estar em contato com o outro. Mas para pessoas que de alguma forma vivem das redes, vivem do seu trabalho artístico, as redes também representam algo que vai para além da diversão, para além da satisfação, né, do narcisismo, para além do ego, para além de toda essa discussão mais psíquica que eu estou tentando trazer. É uma coisa que parte de uma coisa material, né? Uma coisa material que às vezes é necessária. E no meu caso, grande parte da minha renda vem das redes sociais, de diversas formas. Como alunos, como apoiadores, como convites que surgem porque alguém me viu nas redes e eu consigo tocar em lugares legais. Então existe agora um processo em mim que também procura uma aproximação das redes de uma forma que seja verdadeira.
que busca uma aproximação com a seriedade que eu nunca tive. Eu já tive momentos de obsessão, mas nunca lidei com as redes de uma forma séria, de uma forma como se fosse um trabalho CLT. Como se fosse um trabalho que tem que ser feito em certo momento do dia e ponto. E acho que essa seriedade faz bem, porque ela também te isenta de uma responsabilidade absurda, né? É um negócio que você faz ali todo dia e ponto. Não precisa criar grandes expectativas, achar que você está escalando um Everest. É só ir lá e fazer todos os dias. Como alguém que faz exercício todos os dias. Como alguém que lê contos para os filhos dormirem todos os dias. Algo que faz parte de uma rotina, que pode ser muito agradável, mas que para além de ser agradável ou desagradável, é uma obrigação da vida. Então, hoje em dia, eu tenho, por um lado, me afastado de uma parte das redes sociais que eu repudio, que eu não acredito, que eu acho, em muitos sentidos, prejudicial para a relação com as pessoas, para a relação com a arte, o entretenimento. E, por outro lado, eu estou me aproximando das redes no sentido do quão eu acho que eu tenho que me comprometer profissionalmente a um trabalho que faça sentido. E a conciliação entre isso, e a afinação entre esses dois pontos, é o grande desafio para mim nesse momento. Como fazer algo que não sacrifique o que está sendo mais verdadeiro, o que tem a ver com os meus valores, com as minhas convicções, e ao mesmo tempo não se distancie, não busque ignorar, não busque fugir disso. Como enfrentar isso de frente com a seriedade que esse assunto merece. Muito diferente, mas me lembrei de uma obra do Cildo Meirelles. Durante a ditadura, ele usava o sistema contra ele. Então pensa num artista anticapitalista, num artista que pega a Coca-Cola, que naquela época era feita com aquelas garrafas de vidro que se reciclavam, e aí ele dava um jeito de colar naquela garrafa um material com instruções de como construir um coquetel Molotov. E aí, quando essa garrafa de vidro voltava para a fábrica para ser prensada de novo, aquilo que ele tinha escrito ficava escrito como se tivesse sido algo que a Coca-Cola prensou na garrafa. Era um processo complexo, depois você pode pesquisar um pouco a respeito. Mas o interessante é, ele usava um sistema contra ele mesmo. Ele usava algo que ele repudiava, que era a indústria da Coca-Cola, usava esse sistema de circulação de produtos de empresas multinacionais para criar algo contra a ditadura militar, né? Instrução de como criar coquetéis Molotov durante a ditadura, você imagina. E ele fazia uma outra coisa, outras obras, né, alguns escritos em notas de R$1 ou de R$2, agora eu não me lembro, mas notas de pouco valor, notas reais, né? Hoje em dia não teria como, todo mundo só tá pagando em cartão, Pix, etc. Mas naquela época era normal que as pessoas pagassem tudo em dinheiro. Ele escrevia em várias e várias notas de muita circulação mensagens e textos politicamente relevantes. Ou seja, ele usava a circulação do capital como uma forma de tensionar o regime opressor vigente. Muito diferente do que eu estou fazendo. Eu acho que eu não consigo nem ousar dizer que essa empreitada tem o mesmo tipo de impacto, o mesmo tipo de ambição. Mas talvez tenha o mesmo tipo de forma de operar, né? Pensar como não fugir disso, né? Ao invés de sair do país, ao invés de se isolar em algum lugar para não viver o regime militar, para não viver o capital, para não viver um regime que, com o qual você não corrobora, talvez pensar aos poucos de formas cada vez mais legais, né? Muito mais legais do que as que eu consegui pensar até agora, mas o exercício constante disso que vai trazer novas formas, pensar como usar o sistema contra ele mesmo. Acho que esse é um grande desafio. Queria te indicar uma obra do Cildo, que talvez você já conheça, muito conhecida. Se você procurar no Google, Cildo Meirelles, Quem Matou Herzog?
Herzog. Você vai encontrar algo, algo importante. Se você se identifica com o meu trabalho e quer contribuir com minha jornada musical, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Me apoiando, você vai receber recompensas semanais e conteúdos exclusivos. Obrigado por me acompanhar, um abraço e até logo.